seja o dragão meu guia, seja Jesus, a cruz sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, não. Seja expulso, inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos, Deus. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal que me oferece, desaparece. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal que me oferece. Seja expulso, inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos, Deus. Então vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, nude meu lugar. Então vem me libertar. Não me oferece coisas vãs, não, não. É mal que me oferece, desaparece. me oferece coisas vãs, não, não. É mal que me oferece. Seja expulso, inimigo de meu Deus. Bebe tu mesmo os venenos, Deus. Então vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, nude meu lugar. Redentor, vem me libertar. Vem, Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor Jesus, nude meu lugar. Redentor, vem me libertar. Ó, lembrando a você que você é de Osasco, atenção, você é de Osasco, vai ter Raléu, primeiro Raléu de São Paulo. Vai ser em Osasco, tá legal? Vai ser, você lembra da data ou não? 27 de novembro. 27 de novembro, Concha Acústica. na Concha Acústica, em Osasco, vai ter o primeiro Raléu de São Paulo. E uma das atrações já confirmadas é justamente Xandão, Dalvimar, Xandão. Tem um nome para a dupla já, para esse ministério, para esse tempo novo? Mais que amigos. Mais que amigos. Beleza. Então, vamos chamar assim de Ministério Mais que Amigos, tá bom? E eu estou fazendo de tudo para estar nesse dia lá também, gente. Eu tenho que sair lá do Espírito Santo. Eu estou dando um encontro para casais lá no Espírito Santo. Estou vendo se tem avião para chegar a tempo para a gente poder participar também. Mas você, 27 de novembro, presta atenção, põe na agenda aí, 27 de novembro, primeiro Raléu, tá bom? De São Paulo, em Osasco, na Concha Acústica, e presença garantida desde já de Ministério Mais que Amigos. Mas também eles estarão em Paracatu. 28 de agosto, tá? O Raléu de Paracatu. Queria mandar um abração para as caravanas que já estão organizando para poder estar lá com a gente. Que Deus abençoe. E vai ser fantástico contar com a presença de cada um. Dia 28 de agosto, em Paracatu, Minas Gerais. Maravilha, gente. Só de ouvir a voz do Dalvimar me reporta tantos shows que a gente viu, nos vários palcos que a gente pôde estar juntos nos grandes festivais. Raléu, Aleluia. Enfim, é muita coisa, é muita história aí, gente. Mas agora eu volto para esse lado aqui. Eu estou igual aquele jogador, torcedor de jogo de tênis. Pá, pá, pá. Raquel, vamos contar mais um pouquinho, né? Isso. Você estava ali na alta crise e, de repente, você foi para o encontro e a palestra era sobre o poder do sangue de Jesus, clamar o sangue de... Você voltou a acreditar naquele momento e clamou, com dor, sabendo da gravidade daquela doença. Sim. E, a partir disso, eu comecei a clamar. E é interessante, Dunga, porque eu não conseguia rezar mais. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu não conseguia, não tinha mais. Eu começava, mas não conseguia continuar.
Então, a única coisa que eu conseguia dizer: Jesus, lava-me com teu sangue. Jesus, lava-me com teu sangue. Passou a ser a minha oração. Jesus, liberta-me com teu sangue. Eram pequenas jaculatórias. Já vai preparando por tuas chagas aí. Cadê o seu violonista? Por favor, pode entrar Vem lá, aqui. Rubens. Pode entrar em cena aqui, já vai trocando os músicos aqui, porque daqui a pouco, olha, por tuas chagas. E ali foi um momento forte, porque eu comecei a clamar. E o que já começou a me marcar foi que, quando eu clamava o sangue de Jesus no meio das crises, as dores começavam a diminuir. Olha. Então, aquilo já me chamou a atenção no primeiro momento, porque eu já não dormia bem, eu já não conseguia fazer muitas coisas. Então, as crises cessavam e eu até dormia. Então, o sangue de Jesus eu comecei a chamar do meu remédio diário. Então, quando começava, eu dizia: traz meu remédio, traz meu remédio. Então, foram alguns anos ali, fazendo essa experiência, a minha comunidade rezando firme o sangue de Jesus, até o grande momento. Segura o grande momento aí, porque ela vai cantar para nós aqui agora, gente. Olha só. Por tuas chagas. Quero lembrar você que está nos acompanhando, que de repente pegou o programa agora no começo, aliás, no meio, que a Raquel Carpenter foi curada de lúpus, né? Uma doença autoimune, incurável, e que vai pegando também os órgãos internos, e feridas, e câimbras, e dores, e enfim, é uma doença que generalizada, né? Pega o corpo todo, e ela foi curada pelo poder do sangue de Jesus. Ela canta para nós agora: por tuas chagas. Por tuas chagas somos curados, por teu sangue somos redimidos. Na cruz venceu todo o pecado, estás entre nós e o perigo. O teu sangue tem poder para curar, o teu sangue tem poder para salvar, o teu sangue tem poder para libertar o que crê. O teu sangue tem poder para curar, o teu sangue tem poder para salvar, o teu sangue tem poder para libertar o que crê. No teu sangue curado sou, no teu sangue livre sou, no teu sangue curada sou. No teu sangue livre sou. Para aquele que crê, nada é impossível. 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 O teu sangue tem poder para curar, o teu sangue tem poder para salvar, o teu sangue tem poder para libertar o que crê. Coisa boa, né, gente? É bom demais, gente. Hoje, 2 testemunhos que qualquer um dos 2 que você levar aí para sua cidade vai dar pelo menos uma reviravolta na vida de muita gente. Pelo menos, tá bom? Então, enquanto eles cantam, testemunho,
testemunham, aqui no rodapé vai aparecendo aí os arrobas, os telefones, os e-mails. Chama a gente, porque depois dessa pandemia a gente precisa do presencial. A gente precisa estar na sua cidade, tá legal? Vamos ler algumas mensagens do programa da semana passada. Você que está em casa, você pode mandar sua mensagem para nós, que a gente gosta de ler aqui, tá bom? Põe na telinha aí para mim, meu irmão, porque vamos ver quem é que escreveu para nós semana passada. Olha só, a Rilva Gurgel, de Aracaju, lá no Sergipe, gostaria de participar no programa. Ô, Rilva, pega o avião, vem para cá. Não é tão longe assim, não. É longe, sim. Mas a gente dá um jeito aqui. Legal. A Vânia de Lins, essa é mais perto um pouquinho. Boa noite, Dunga. Salve Maria. Salve Maria. Quero agradecer a Deus pela minha cirurgia, que deu tudo certo. Obrigado, Senhor. Ô, Vânia, você não falou do que foi a cirurgia, mas, independentemente da gente saber ou não, a gente também agradece a Deus. Obrigado pela tua vida. Você deve estar restabelecida aí assistindo o programa. Vamos lá, a Márcia Alessandra Florim, de Santo André, mais pertinho ainda, aqui em São Paulo. Nós assistimos todos os programas, acredite. Deus abençoe muito vocês. Hoje você deve estar vibrando, então, aqui com o Dalvimar e com a Raquel Carpenter. E eu, com esse sobrenome, ou Galo, ou Carpenter, eu estaria em Hollywood, meu filho. Eu já estava em outro nível já. Acredite. Acredite. Na escola eu tinha, na minha frente tinha o Jonas de Almeida Barbosa. Olha que nome bonito. Atrás de mim, Domingos Sávios de Freitas. Do meu lado direito estava o Roberto Procópio Nogueira. E do meu lado esquerdo aqui tinha o... Agora eu esqueci o outro, mas era de sobre. E no meio tinha Dunga. É muito... Até para fazer vinheta de televisão é ruim. Lá na Canção Nova, por exemplo... presenças, Dalvimar Galo, e a imagem da pessoa dura o tempo da pronúncia do nome, né? Márcio Todeschini, Salete Ferreira, Dunga. Aí é muito rápido. Eu sempre perdi isso aí. Gente, agora chegou a hora do Café Bolinho em Teologia, com esse cara que está fazendo a diferença, estuda muito, formado em Teologia, História, mestrado em Bíblia, e hoje ele traz para nós aqui um tema muito legal, Marta e a ressurreição de Lázaro. Ao som dessa banda, vem para cá, Felipe Santos! E aí, olha que só, que legal. Cumprimenta todo mundo aí. Cumprimentar de novo os caras aqui, velho. Só lenda aqui hoje. Sejam bem-vindos, Só é? lenda. Aqui a Raquel Tudo Carpenter. Brincadeira, ela vai cantar depois para nós. Yesterday. Only yesterday. Né? Lembra disso? Vamos tomar um café? Vamos deixar os caras com vontade aqui. Quem fez o café hoje, galera? Paulinho da recepção? Paulinho, ele se rivaliza aqui com o pai. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde ao Dalvimar Galo, ao Xandão, ao Ed, ao João e a Raquel. Pronto. Depois vocês tomam no intervalo lá, tá bom? Bom demais. Parabéns. Parabéns, Paulinho. Já pode casar. Paulinho fica até tarde aqui e ele faz 2 garrafas de café pra gente. Felipe, vamos lá. Marta e a ressurreição de Lázaro. E aí, o que você conta para nós? Cara, uma coisa que eu estava fazendo Tô feliz demais lá. que tá do lado desse cara. Eu também, cara. A hora que eles chegaram aqui, eu cumprimentei eles, é mó legal. Ele vai cozinhar lá em casa. Tá vai lá, pô. Todo mundo, gente. Todo mundo tá convidado. Todo mundo convidado. Mas eu acho legal o seguinte, estava fazendo o estudo bíblico lá, e às vezes a gente não se dá conta de que muitas coisas para nós hoje são muito claras, são muito fáceis de serem concebidas. Nós, quando criança, vamos para a catequese e ensinam a rezar, ensinam a fazer o estudo bíblico, ensinam a ter contato com a doutrina da Igreja Católica. E tem aquilo que nós acreditamos, tem aquilo que nós não acreditamos.
Mas tudo isso porque está tudo muito bem formado, muito bem estruturado, né? Temos ícones, temos cores litúrgicas, temos um tanto de coisa. Mas e quando não tinha nada disso? Quando era apenas fragmentos E outro, antes das primeiras produções, o que me chamou a atenção nesta passagem foi a resposta que Marta deu para Jesus. Quer ver? Ó, pode entrar o primeiro desenho. Eu gosto muito desse mapa, demorou muito para fazer, mas eu gosto muito. Informações precisas. Porque nós temos aqui 3 grandes impérios antigos, da Mesopotâmia, o Egito e o Império Hitita. 3 impérios gigantescos que influenciaram muito a humanidade e que Mesopotâmia, Egito e os hititas. E é interessante que todos eles eram politeístas. Você tinha uma diversidade muito grande da classe sacerdotal. Você tinha um entendimento, né, sobre o que hoje nós chamamos de reencarnação, um ciclo contínuo, né, até você chegar a uma purificação do espírito, né, uma evolução do espírito, enfim, ou que não existisse essa evolução, fosse esse ciclo eterno, né, de prazer, sofrimento, e depois você vem aqui de novo. De repente, nós temos o início de um povo novo, né, que vai surgir com a caminhada de Abraão saindo aqui de Ur, chegando ao norte da Mesopotâmia, descendo, se estabelecendo em Canaã. Esse início da história de Abraão, que lá é capítulo 12 de Gênesis, mais ou menos quantos anos antes de Cristo? Tem-se por volta de 1923, 26 antes de Cristo, né? Então, assim, mais ou menos, né? Não é, ninguém bate o martelo, mas devido ao que a arqueologia hoje nos apresenta, é por volta disso. Então, nós temos o começo de uma linha de pensamento diferente, né? Não existia cristianismo, não existia judaísmo, não existia espera do Messias, não existia nada disso. No começo do princípio, do início da formação de uma novidade. De um único Deus. Está começando, poxa, mas espera aí, realmente, será que é um único Deus mesmo? Pode passar para o próximo Segundo desenho. desenho, por favor. Aqui, muito tempo depois do livro do Êxodo, depois que Moisés vai entregar ao povo um novo código de leis, né, novas regras para a sociedade, nova visão de mundo, como se comportar dentro das tribos, como olhar para Deus, o que afastar da nossa sociedade, o que é de fato bom, né? Então, nós temos ali na figura de Moisés, né, um grande estrategista, um cara que sabe por onde andava, sabe qual era aquele terreno, sabia administrar o início. Foi formado na escola egípcia. E o cara teve o acesso à melhor cultura da época. Passou tudo isso, vieram diversas dominações gregas, outras dominações egípcias e tal. Chegamos ao contexto do Novo Testamento, em que o Império Romano ele domina uma região muito grande. Naquela região está aqui o corredorzinho que liga o norte da África ao continente asiático, que nós chamamos de Canaã. E aqui nós temos a passagem interessante, né? Que Jesus, que vai passar ali perto de Jerusalém, vai para Betânia. E aí que existe um diálogo interessante. Todo mundo se concentra naquele capítulo, claro, é o principal, a ressurreição de Lázaro. É bonito demais, você vê que Jesus, ele vê que ele sente a dor humana, 100% Deus, 100% homem, ele sente aquela dor de perder alguém. E Jesus chorou, né? Ele chora, né? Agora, você me disse uma coisa esses dias aí, muito legal, que na Vulgata a expressão é outra. A expressão não é que ele chorou, é que o seu espírito rugiu. Uau! É bonito forte, isso, né? Forte. Seu espírito rugiu. Né? E é interessante que o seguinte, nós vemos ali a figura de um Deus, 100% homem, ele carrega as nossas emoções, ele sofre, ele vê a perda do seu amigo, ele vê a situação do seu povo, ele sente compaixão. Então, todas essas dificuldades que nós temos em sociedade, ele escolheu viver isso. Lindo, maravilhoso. Porém, o interessante é o seguinte, quando ele chega naquele lugar,
está aquele clima de velório, porque realmente, né, você tem um cara que morreu, que está ali numa pedra, cavaram o túmulo, difícil de cavar, difícil de fazer a manutenção daquilo, tiveram que enfaixar a pessoa, tiveram todos os cuidados para colocar ele lá. E aí, pode passar o Próximo desenho. E aí que ali, as pessoas, ali que eu me dei conta, nós temos 3 linhas de pensamento naquele momento. Nós temos a grande novidade que é Jesus, momentos antes, ele é chamado de Rabi. Olha, mestre, professor, ou seja, ninguém entendeu ainda o que é esse verdadeiro Deus que se manifesta. A maior parte dos líderes daquela época eram os saduceus. Os saduceus não pregavam a ressurreição. Os saduceus mal acreditavam na existência dos anjos. A relação com o transcendente era completamente diferente. Ou seja, a liderança tinha uma linha de pensamento diferente da proposta que Jesus vem entregar para a humanidade. Eu prefiro acreditar que é um erro de quem está apostando em alguma coisa, não por maldade, mas porque a cultura daquele momento levou a essa conclusão. Só que, quando ele começa o seu diálogo com Marta, ele pergunta, você acredita que ele vai ressuscitar? E é interessante que ela fala... Essa pergunta é chave. Ela fala assim, não, eu acredito que ele vai ressuscitar, que nos últimos dias... Ela começa a dizer tudo o que a escatologia diz. Vai chegar os últimos dias, vai chegar o julgamento, vai chegar a conclusão das coisas, nós iremos ressuscitar. Você fala, mas como alguém do povo, como alguém que não estava de forma direta ligada às autoridades, tem essa clareza de pensamento? Quem estava falando sobre a ressurreição? Então, ali eu fui vendo que não é só uma questão de amizade. O meu amigo morreu. Não, a comunhão daqueles amigos era muito profunda, a ponto dela acreditar 100% no que Jesus estava falando, e os líderes daquela sociedade diziam algo completamente contra, mas para ela isso não era problema. Quando o mestre chegou ali, quando ela fala, eu acredito que você é o ungido, você é o Cristo, você pode fazer isso. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, tudo que hoje, mais de 2000 anos, nós pregamos, nós temos dificuldades em ensinar. Quantas vezes nós não escutamos? Eu sou católico, mas reticências. Mas eu não gosto disso, mas eu não aceito isso. Eu sou católico, mas eu acho que a igreja, de repente, está errada nisso. Bigão, quem sabe você está certo, né? Poxa, Sabichão. Que privilégio nosso ter você na nossa igreja, para colocar de volta nos eixos, né? Que bacana. Então, eu fiquei encantado com a resposta daquela mulher. Qual era o grau de amizade daquelas pessoas, a ponto dela entender a mensagem de Jesus muito melhor do que qualquer apóstolo naquele momento? Ela reconhece que ele é o Cristo. Versículos antes, os apóstolos chamam ele de mestre, professor. Não chamam ele de ungido de Deus. Olha, se você for para lá, nós vamos juntos. Até, versículos antes diz que ele está sendo procurado em Jerusalém. Ele fala, mestre, se o senhor for para lá... Se a gente passar por lá, provavelmente... Estão querendo te matar. Provavelmente seremos apedrejados. Eu não sei o que você pensou para sua vida, mas esse não foi o futuro que eu planejei para mim, né? Mas, corre-se o risco. Existe uma discussão, Jesus consegue convencer eles... Tomé vai dizer, vamos com ele, se ele morrer, a gente morre junto. Morre junto, mas você vê que tem essa amizade, tem essa confiança, né? Mas me chamou muita atenção essas duas coisas. Os discípulos que estavam com eles, que viam todos os sinais,
viram os milagres. Naquele capítulo ali já aconteceu a transfiguração, já aconteceu diversos milagres. 2 pescas milagrosas, multiplicação. E eles de pães. ainda chamavam ele de mestre. Agora lá, ela falou tudo o que hoje nós acreditamos. Ela falou tudo o que hoje na catequese nós ensinamos para as próximas gerações. Ela falou tudo o que hoje, quando eu creio em Deus Pai, ela falou o que nós rezamos. Então é muito bonito ver que ali nas entrelinhas, a Bíblia nos dá exemplos de amizade, de proximidade, de uma comunhão tão forte com Deus, de uma confiança tão grande. Ela perdeu um irmão. E você perder um homem naquela época, se você não tem filho, você perdeu seu esposo, você perdeu seu filho mais velho porque tinha uma doença, ou porque foi para a guerra, a mulher estava abandonada. Então ela perdeu tudo, ela perdeu o responsável, ela perdeu o líder, ela perdeu quem poderia defendê-la, quem poderia falar por ela, e ela confiou 100% no Cristo. Ela reconheceu o Cristo, ela falou toda a doutrina da ressurreição. Eu fico imaginando assim, a Bíblia não conta todos os detalhes, mas eu acredito que várias vezes Jesus passou ali. Várias vezes ele sentou, ele ensinou, ele comeu, ele partilhou, e eles foram absorvendo tudo aquilo. Betânia fica a 4 quilômetros de Jerusalém. Obrigatoriamente, quem sobe de Jericó para Jerusalém, para em Betânia. Aliás, Bet significa casa, Ânia, apoio. Casa de apoio. Por isso que Betânia do Padre Léo era uma casa de apoio. Então, parava-se ali, tomava-se um banho, descansava, para depois entrar em Jerusalém pelo Portão de Ouro, que hoje está fechado, inclusive. Hoje está fechado. Né? Mas era realmente um lugar onde Jesus, de maneira preferencial, descansava antes de chegar a Jerusalém. Bom, está aqui na tela, meus irmãos, aqui, ó, www.professorfelipesantos.com.br. Tem curso lá para nós? Opa, olha, galera que quer aprender mais sobre a história da igreja, nós fizemos 3 módulos lá para a galera. Primeiro, que é o mais antiguinho, né? Cartas Paulinas, para vocês entenderem, né? O que é que Paulo escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, mais ou menos quando ele escreveu, e se de fato foi ele que escreveu, ou ele ditou para alguém, alguém copiou, ouviu o que ele falou, escreveu e enviou, enfim, não deixa de ser dele, né? Mas é interessante sabermos o contexto disso. Segundo o outro é sobre Mariologia, para entender o que a igreja ensina sobre Nossa Senhora. Por que nós acreditamos em certos dogmas, em que momento eles foram proclamados, o que nós temos de registro sobre ela, enfim, muito interessante. E o terceiro, que é o módulo mais extenso, né, que é o Teologia da Libertação. Eu gosto de deixar bem claro, né? Não é para recrutar você para essa heresia. É um curso de denúncia, viu, gente? É um curso de defesa, ok? Tipo assim, eu venho da arte marcial, você aprende a se defender. Então, esse curso é para você aprender se defender a se dessa defender heresia, tá? dessas ideias de jirico que entram dentro da nossa igreja. www.professorfelipesantos.com.br. Entra lá. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Prof. Felipe Santos. Valeu. Sem dizer que o cara é um gato, né, meu? A cara do pai, né, meu? É isso aí. Ô, gente, é o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte. No terceiro bloco, você termina de contar como é que você foi curada e você vai rezar para nós, tá bom? E a gente encerra esse bloco com a música Estou Aqui. Quantas vezes eu cantei essa música na Eucaristia? Quantas vezes eu já chorei com essa música, meu Deus? Manda pau para nós, irmão.
Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar